Obrigada, vamos nos permitir, né, Alice? Vamos lá, pessoal. Qual que é a regra de hoje? Qual que é a regra de hoje? Vamos ver se vocês estão ligados. 8. É isso aí, Jael. Jael tá ligado, hein? Regra 8. Olha aqui a regra 8 aqui. A gente tem duas crianças admirando um quadro, tá? E nesse quadro a gente percebe, não sei quem, tem gente que tem o livro, tem gente que não tem. Então, para quem não tem, nesse quadro, essas crianças admirando esse quadro, é uma obra de arte que parece que tudo é perfeito, tá? Então, tudo que está acontecendo parece que é tudo muito perfeito, né? E essas crianças estão admirando esse quadro, esse aqui, ó. Tá? Regra número 8. Diga a verdade. Ou, pelo menos, não minta. O que será que o Jordan quis dizer com isso? O que será, gente? Esse cara é o cara. Para quem está vindo pela primeira vez, a gente está estudando esse livro aqui, ó. 12 Regras para a Vida. É um livro bem interessante, ó. Tem pouca coisa aqui, né? Para não dizer o contrário. É um livro bem interessante. Jordan Peterson é um psicólogo renomado que dá aula, é um pensador, é um cara que forma opinião, é um influenciador da atualidade. Ele é o cara, Jordan Peterson. E esse livro ele é fantástico, tá? A gente tem aprendido muito aqui com esse livro. Hoje, na regra 8, e aí eu já vou adiantando para vocês, como sempre, Jordan, ele não é nem um pouco previsível. Então, a gente costuma ler o título e já deduzir um monte de coisa, né? Só que com o Jordan Peterson, não dá para a gente deduzir. O cara é muito fora da caixa. Então, para variar, essa regra 8 não é previsível como a gente acha que é, de acordo com o título, tá? Deixa eu só atualizar aqui. Ok, atualizou. Então, vamos lá, gente. O que eu fiz aqui? Fiz uma coisa diferente nessa regra para tentar trazer um pouco da essência do capítulo para vocês e a gente não perder nada, tá? De novo, vale a pena ressaltar aqui, como eu sempre falo, que eu não estou fazendo uma resenha do livro, não estou fazendo uma resenha crítica dos capítulos, tá? Isso eu preciso ressaltar, tá bom? Por quê? Porque não dá, gente, há pouco tempo para a gente esmiuçar um capítulo, para a gente trazer na íntegra toda a riqueza que ele tem, porque todos os capítulos do Jordan são muito ricos. Então, o que eu faço? Eu pego a minha percepção de tudo que ele está apresentando no capítulo e compartilho aqui com vocês. Para eu construir uma percepção em cima desse capítulo em especial, eu não pude seguir a cronologia do capítulo. Para vocês terem uma ideia, eu vou começar do final para o início, tá? Para a gente ter para ficar mais rico o nosso aprendizado aqui. Então, eu não estou seguindo a ordem cronológica do capítulo. Eu tive que fazer umas mudanças para poder encaixar e ficar algo mais acessível, mais rico aqui para a gente, para o nosso aprendizado, tá? Então, gente, o que o Jordan percebeu quando ele inseriu essa regra nas 12 regras, né? Por que ele inseriu essa regra número 8 no meio das 12 regras e uma regra falando para a gente falar a verdade? Ele percebeu que existem muitos resultados negativos quando você traz uma inverdade para qualquer situação. E ele traz esse termo mesmo de uma inverdade, porque quando a gente fala mentira,
a própria palavra causa repulsa na gente. Mentira, isso já traz algo ruim. Mas quando a gente fala uma inverdade, sabe, fica mais tragável, fica mais... dá para digerir, sabe? Uma inverdade. Um pontozinho ali naquela situação para deixar um pouco melhor. Só que isso tudo, gente, esse pontozinho de inverdade numa verdade inteira, né? O que você faz? Você estragou a verdade inteira, tá? Isso se chama sofisma. O que é sofisma? É um pingo de mentira numa verdade. Só que um pingo de mentira na verdade faz com que a verdade se torne uma mentira. Por quê? Porque a verdade, ela é íntegra, ela é imutável e ela é como a luz do dia. E esse exemplo próprio Jordan usa no livro. A verdade é como a luz do dia, a luz na escuridão, melhor. A luz na escuridão. Não tem como misturar uma luz que seja uma pequena chama num lugar escuro. O que vai prevalecer? Não é a chama? Não tem como você esconder um ponto de luz na escuridão. Aquele ponto de luz vai reluzir e vai transformar aquela escuridão, tá? Então, a verdade é isso. Não tem como você contaminar uma verdade. Por quê? Uma pequena gota de contaminação, uma pequena gota de mentira, na verdade, já transforma aquela situação numa mentira. E ele trata da mentira aqui como uma manipulação. Você manipula uma situação verdadeira para conseguir um resultado que é esperado. Ou seja, o resultado que você vai ter daquela manipulação com a falsidade, com a inverdade, com a mentira, o resultado que você vai ter no final vai ser um resultado manipulado. Você manipulou a percepção daquela situação, daquela pessoa. Então, esse pensamento construído em cima daquilo é um pensamento manipulado aqui, ou seja, é uma mentira. É uma mentira, tá bom? E isso é muito grave. E ele começa dando vários exemplos dele, né? Quando ele escolheu, mesmo que de uma forma muito dificultosa, ele escolheu a verdade do que o conforto da mentira, porque a verdade é desconfortável muitas vezes. Só que a verdade tem o potencial de construir prédios, isso é exemplo dele, que vão durar 1000 anos por ter uma estrutura sólida, enquanto que uma mentira não tem capacidade de sustentar uma casa, um barraco, por ser frágil, por ser limitada, tá bom? E por precisar de reformulações, como é que fala? De reformas. Uma mentira sempre você vai precisar reformar ela para ela não se perder ali, tá bom? Ok? Essa é a introdução. Vamos então pro conteúdo mais estruturadinho aqui, tá? Enquanto isso, eu vou pedir para você dar o seu curtir aí no vídeo pro Instagram, vocês meio que o Instagram, pro YouTube entregar a gente aí pro pessoal que tá procurando, tá? Então dá uma curtidinha aqui, dá um joinha e continua aqui formando pensamento comigo. Então, como eu disse, o que eu fiz? Eu peguei o capítulo, destrinchei ele, tirei a ordem cronológica e reformulei, redesenhei para ficar mais fácil da gente captar todas as riquezas dele, tá? Então, eu fiz aqui, gente, nos insights, eu fiz uma estruturação da mentira em 10 pontos. Essa estruturação você vai encontrar perdida não, né? Misturada ali no capítulo inteiro, tá? Só que o que eu fiz? Para ficar mais fácil da gente aprender, eu peguei todos esses pontos, tá? Eu resgatei esses pontos e trouxe aqui de uma maneira mais visível aqui para a gente trabalhar eles. Então, eu peguei os 10 pontos que estão espalhados pelo capítulo ali, no meio da teoria, e separei ele
Porque todos esses 10 pontos, eles fazem parte da estruturação da mentira. E são coisas que na vida cotidiana a gente não percebe, tá? Não percebe. Então a gente vai trabalhar isso aqui para que se alguém tem algum problema com a mentira, ou se alguém conhece alguém que tem algum problema com a mentira, ou se alguém já sofreu os danos da mentira, fique ligado, tá? Fique ligado. Porque uma das coisas que a gente aprende nesse capítulo é que a mentira, ela é fruto de uma tentação e é fruto de uma